Sejam todos muito bem-vindos. Como estão, pessoal? Para quem não me conhece, né? Acho que todos já me conhecem a essa altura do campeonato. Meu nome é Gabriel Rabelo e agora nós vamos começar a nossa aula sobre ativo imobilizado. Ativo imobilizado é um tema que é cobrado em praticamente todos os concursos que você imaginar. Concursos fiscais, concurso de polícia, concurso para contador, concurso para tribunais de contas, etc. e tal. Pessoal, ativo imobilizado, ele tem o seu regramento na Lei 6.404, ele tem o seu regramento no CPC 27, tá? Então, basicamente, são essas duas normas que tratam do ativo imobilizado. E são esses dois pontos que são cobrados. Então, basicamente, o que você tem que saber sobre ativo imobilizado para você poder fazer uma boa prova? Primeiro, você tem que saber os conceitos que estão lá na 6.404, que são pouquíssimos. Beleza, você tem que saber um pouco sobre o conceito de arrendamento mercantil, que está previsto lá na Lei 6.404. Você tem que saber um pouquinho do CPC 27, mas eu tenho que saber tudo, Gabriel? Absolutamente não. Você não precisa saber tudo do CPC 27. Por quê? Porque as bancas elas cobram alguns pontos um pouco mais específicos dessa matéria. Beleza. Fora isso, você tem que saber as novidades que o CPC 27 trouxe, depreciação separada, etc. e tal. E tem que saber também fazer cálculo de depreciação. Eu sei diferenciar encargos de depreciação acumulada, etc. e tal. Então, se você souber isso, você não vai errar a questão que cair de ativo imobilizado na sua prova e ela vai cair, acredite em mim. Beleza? Então, vamos começar. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos para a Lei 6.404, tá? Vamos para a Lei 6.404. A Lei 6.404, ela tem o primeiro regramento sobre o ativo imobilizado, que fala o seguinte: no balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez dos elementos nela registrados, nos seguintes grupos. Ativo não circulante, aí nós temos o ativo circulante, que é o inciso 1, e o 2 é sobre o ativo não circulante, que diz: ativo não circulante, composto por realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que saber aqui é que como o ativo ele é classificado em ordem decrescente do grau de liquidez, o ativo imobilizado ele vai aparecer lá no final. Por quê? Porque o ativo imobilizado ele tem baixa liquidez em regra. Você não consegue, por exemplo, anunciar um imóvel para você vender hoje e amanhã você está com dinheiro na mão. Não, você tem toda uma burocracia, você tem toda uma lei de mercado, você tem uma série de fatores que influenciam, né? Alguns ativos imobilizados podem ter mais liquidez, mas nenhum vai ter liquidez, tanta liquidez, por exemplo, como o dinheiro. Então, o ativo imobilizado, na ordem do ativo, ele tem um grau de liquidez baixo. Liquidez, para quem não sabe, é aquela expectativa para converter em dinheiro. Então, como ele tem baixa liquidez, ele vai ser um dos últimos grupos a ser apresentado, tá bom? Não necessariamente o último, aí depende da liquidez de cada um dos grupos. Ok, então esse é o primeiro ponto que você tem que saber, beleza? Além disso, o 179 ele também é bem importante e ele fala o seguinte: as contas serão classificadas do seguinte modo. No ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que se transfiram à companhia, os benefícios, riscos e controle desses bens. Pessoal, então se alguém vai fazer um concurso aí, uma Receita Federal da vida, a ESAF adora explorar os pontos da Lei 6.404 em prova. Ela é a banca que mais cobra literalidade. Então,
Então, o que você tem que saber aqui? Vamos esquematizar? Fazer aquele nosso esquema bonitinho, estilo blogueiro de Instagram? Vamos lá. Imobilizado. Segundo a Lei 6.404, o que fica classificado no imobilizado? Os bens corpóreos. Então vejam, pessoal, os bens corpóreos tem que ter matéria. Destinados à manutenção das atividades da companhia. Ou seja, se você tem um imóvel que não está sendo utilizado para as atividades, mas ele está sendo utilizado para valorização, está sendo utilizado para aluguel, por exemplo, a finalidade dele é aluguel, então ele não é um imobilizado. Por quê? Porque ele não está sendo destinado à manutenção das atividades da companhia. Beleza? Ou então, pode ser somente exercido com essa finalidade. Por exemplo, um estacionamento. Você tem um estacionamento dentro da sua empresa. Esse estacionamento, vamos supor que você tem você trabalha numa fábrica, né? Esse estacionamento, ele não é utilizado como ele não vai produzir nada. O estacionamento não produz. Mas ele está sendo utilizado pelos funcionários da empresa, pelos seus diretores, pelos seus administradores, pelos seus gerentes, e ele está cooperando para que a empresa atinja os seus fins. Tá? Então é exercido com essa finalidade. Tá? E aí vem um ponto que é um ponto interessante, como a redação dada pela Lei 11.638, que é o seguinte: inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Pessoal, esse último trecho aqui trata do quê? Que transfiram os benefícios, os riscos e os controles. Controle desses bens. Esse último trecho aqui trata do quê? Alguém sabe? Trata do arrendamento mercantil financeiro. Então vejam que nós vamos construindo uma ideia contábil pouco a pouco. Um mapa mentalzinho pequeno aqui, mas que já trabalha vários conceitos para que você possa acertar isso aí na sua prova. Tá bom, pessoal? Então, concentração agora, vamos estudar. Isso é o conceito de ativo imobilizado que está lá na Lei 6.404, mas nós temos também o conceito do CPC 27. O CPC 27, ele fala o seguinte, vejam só, também outra definição importantíssima. O CPC 27 prega o quê? Fala o seguinte, ativo imobilizado é o item tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguel a outros ou para fins administrativos e se espera utilizar por mais de um período. Então, pessoal,
Vamos agora para a definição de ativo imobilizado segundo o CPC 27. Segundo esse pronunciamento contábil, ativo imobilizado é o quê? É um item tangível. Veja que isso está em consonância com o que foi dito aqui na Lei 6.404, que fala que é um bem corpóreo. Então vejam que os pronunciamentos eles não contrapõem a lei. Eles tratam basicamente das mesmas coisas, mas com palavras distintas. Por quê? Porque se fosse fácil, não ia ser chamado concurso público, né? É só para complicar a vida do concurseiro, não é mesmo? Então vejam, é um item, a lei fala bem corpóreo, o CPC fala item tangível. Item tangível, o que mais? Mantido. Para uso na produção ou para fornecimento de mercadorias e serviços. Beleza. E aí, olha o que ainda continua falando a definição do CPC 27. Ela ainda estatui o seguinte: para aluguel a outros. Mas, Gabriel, você acabou de falar, aqui há poucos minutos, que quando você tem um imóvel, quando você tem um terreno que é destinado a aluguel, ele fica classificado no investimentos. E o que você quer dizer com isso, então? Pessoal, essa é uma coisa que eu já expliquei na aula que trata de classificação de contas, mas aqui basicamente é o seguinte, vejam só, é um exemplo que a FGV já explorou muitas vezes em prova, tá? A ESAF já cobrou isso também no concurso para auditor fiscal da Receita Federal. E aqui é o seguinte, quando você tem, por exemplo, um imóvel, um terreno, e a finalidade desse imóvel, a finalidade desse terreno é o aluguel propriamente dito, nesse caso, você tem uma coisa que é chamada de propriedade para investimento, que é classificada de acordo com o CPC 28, tá? E essa propriedade para investimento, ela é classificada no ativo não circulante investimentos. Agora, você tem, por exemplo, o exato exemplo que caiu na prova da FGV, na DPE Mato Grosso de 2015, que diz o seguinte, você tinha uma mineradora, você tem uma mineradora. E aí, essa mineradora é a 200 quilômetros da cidade mais próxima. E ficava um custo muito alto para você levar os seus funcionários todos os dias para lá. E aí você resolveu fazer o quê? Você falou, olha, eu vou construir casas perto dessa mineradora e vou alugar para os meus funcionários. Nessa hipótese, quando você está fazendo isso, o seu objetivo com essas casas não é o aluguel propriamente dito. O seu objeto, a sua finalidade com o aluguel é somente deixar alugado para os seus funcionários para que eles possam trabalhar, para que você possa otimizar a sua produção. Então, galera, vamos prestar atenção na aula, pessoal. Prestar foco na aula. Então, quando o aluguel
ele é um meio para se alcançar determinado fim, nesse caso da mineradora, a classificação fica no imobilizado. Então, muito importante isso aqui. Vamos lá. Mantido para aluguel. Quando o aluguel não é o fim. É somente um meio para atingir um objetivo. Vamos lembrar aí desse exemplo da mineradora, tá bom? Que mais? O ativo imobilizado também pode ser um item tangível utilizado para fins administrativos, computadores, máquinas, equipamentos, etc. Beleza. Além disso, vamos colocar aqui um mais. O imobilizado, ele espera ser utilizado por mais de um período. Ou seja, você tem um computador, por exemplo, um veículo. Geralmente esses itens você vai utilizar por mais de um período, né? Você não vai utilizar um computador, um carro por um ano só. Então essa é uma condição adicional, vejam que é um E. Então essa definição ela é muito importante, beleza? Agora, voltando. Beleza, então nós já vimos a definição da Lei 6.404, nós já vimos a definição do CPC 27. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte aqui, ó. Tudo isso cai em prova, galera. E o que eu recomendo é fortemente que você estude contabilidade com a Lei 6.404 do lado. Então tenha lá o artigo 165 até o 204, pega a Lei 6.404 que a gente esquematizou lá no site do Estratégia e estude com ela ao seu lado para você poder fazer esses grifos. Então essa parte aqui que fala, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a companhia, os benefícios, riscos e controle desses bens, a gente está falando do arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil, e vejam de quantos pronunciamentos nós já estamos falando ao mesmo tempo. Ele está previsto no CPC 06. E aí, basicamente, olha só, quando cair na sua prova, para você distinguir se é um arrendamento financeiro ou se é um arrendamento operacional, você tem que olhar o seguinte: com quem ficam os riscos, os benefícios e o controle desses bens que estão sendo arrendados. Pessoal, por exemplo, se eu estou arrendando um veículo, eu vou ter todos os benefícios que esse veículo me proporciona. Eu vou ter, por exemplo,
o controle desse ativo, né? Porque eu vou poder utilizá-lo e eu vou ter os riscos. Se eu bater, qualquer coisa nesse sentido também é um risco. Então, basicamente, o que diferencia um arrendamento financeiro de um arrendamento operacional, e nós vamos estudar isso mais aprofundado mais à frente, é o seguinte: no arrendamento financeiro, os benefícios, riscos e controle ficam com o arrendatário. Tá? Já no arrendamento operacional, basicamente são esses dois tipos de arrendamento que o CPC 06 trata. Os benefícios, riscos e controle ficam com o arrendador. Então, beleza. Existem alguns indicadores que você vai obter de que você está num arrendamento financeiro. Eu vou falar primeiro quais são e em seguida eu explico cada uma dessas características, tá bom? Então, a primeira característica que indica que você pode estar no arrendamento ou num leasing financeiro é o seguinte: 1. A transferência da propriedade ao final do contrato. 2. O valor residual no final é menor do que o valor justo. 3. O prazo do arrendamento corresponde à maior parte da vida útil. 4. O valor presente no início do contrato, ele iguala mais ou menos todo o valor justo. E 5. O ativo, ele é especializado de forma que só o arrendatário pode utilizá-lo. Tá? Como assim? A regra na contabilidade é o seguinte: a regra na contabilidade é que você vai registrar como seu ativo, que você vai registrar na sua contabilidade os bens e direitos que são da sua propriedade. Então essa é a regra absoluta, essa é a regra principal da contabilidade. Você vai registrar os bens e direitos da sua propriedade. Só que o arrendamento mercantil financeiro, ele é uma exceção a essa hipótese. Por quê? Porque quando você está fazendo um arrendamento mercantil financeiro, você está alugando um bem de uma outra empresa, de uma arrendadora, e muito provavelmente você vai adquirir esse bem ao final do contrato. Então, embora nesse caso do arrendamento mercantil financeiro você não seja o proprietário ainda, você só esteja de posse desse bem,
é muito provável que ao final do contrato você vai adquirir. Então a gente vai aplicar uma coisa na contabilidade que é a chamada primazia da essência sobre a forma. Então, se tiver alguma dessas características que eu falei aqui presentes no contrato de arrendamento mercantil, você vai registrar como um ativo seu, em que pese esse ativo não seja juridicamente da sua propriedade. Tanto que isso está previsto lá no CPC 00, e o próprio CPC 00 fala o seguinte, olha, muitos ativos, eu não lembro exatamente qual que é a letra da legislação, mas o CPC 00 fala o seguinte, olha, muitos ativos estão ligados ao direito de propriedade. Ponto. Todavia, a propriedade, ela não é essencial para a definição de um ativo. Entenderam, pessoal, até aqui? Entenderam tudo que eu falei? Sim ou não? Falem comigo, conversem. Entenderam? Sim ou não? Então, isso é importante. Por isso que o arrendamento mercantil financeiro, embora não seja de propriedade da entidade, ele é registrado como um ativo. E aí, o que isso quer dizer? Por exemplo, o que pode indicar que você está no arrendamento mercantil financeiro? A transferência da propriedade ao final de um contrato. Então, por exemplo, você arrendou um veículo e muito provavelmente você vai adquirir ao final do contrato. Por quê? Porque você já pagou praticamente todo o valor dele. Então, é provável que o arrendatário adquira. Então, opa, caracterizou um arrendamento mercantil financeiro. O valor residual é menor do que o valor justo. O que isso quer dizer? Isso implica dizer basicamente o seguinte, olha, chegou lá no final do contrato de arrendamento e você tem, por exemplo, aí chega no contrato e lá no contrato está estipulado o seguinte, fala assim, olha, se você quer adquirir esse veículo, você vai ter que pagar o valor de R$3.000. Só que se você for olhar o valor de mercado, o valor justo desse carro, ele vale R$30.000. Mas por que o valor residual nessa hipótese ele é menor do que o valor justo? Porque ao longo do contrato de arrendamento, você já foi pagando todo o valor desse contrato de arrendamento. Você foi pagando todo o valor desse veículo. Por isso, então, que no final o valor residual ele é menor do que o valor justo. Beleza? O prazo é a maior parte da vida útil. Então, por exemplo, você tem um veículo. E esse veículo ele tem uma vida útil estimada de 10 anos. Seu contrato de arrendamento, por exemplo, vai ser, vamos supor, por 9 anos. É a maior parte da vida útil. Tá? É a maior parte, não necessariamente toda, mas é a maior parte. O valor presente totaliza basicamente todo o valor justo. Então, o que quer dizer? Que quando você está aqui hoje e você traz as parcelas que você vai ter que pagar ao valor presente, significa que você basicamente vai pagar todo o valor de mercado desse ativo. Você não vai comprar um carro num leasing, você não vai pagar uma prestação que no final você vai ter pago menos do que o valor de mercado. Não. Então, quando você está hoje aqui, você faz o valor presente, esse valor presente ele vai totalizar quase todo o valor justo. Ou seja, você vai pagar o valor de mercado mais os encargos por esse arrendamento. Beleza, pessoal? Entendido? Sim ou não? E além disso, o ativo é especializado de forma que só o arrendatário pode utilizar sem grandes alterações. Então, o que isso significa dizer? Por exemplo, se eu sou uma fábrica e estou arrendando uma máquina para a minha produção,
Quem me vendeu essa máquina, ela não trabalha na produção. Ela não trabalha produzindo mercadoria. Quem me arrendou essa máquina, trabalha arrendando máquinas. Eu que sou a empresa, eu sim trabalho produzindo mercadorias. Então o ativo é especializado de tal sorte que somente o arrendatário vai poder utilizá-lo. Entenderam, galera? Então essas características aí são importantes para que você saiba se você está mediante um arrendamento mercantil financeiro. Caso isso não se apresente, seja somente um aluguel, por exemplo, tá? Se a questão falar, é basicamente um contrato de aluguel. Então, nessa hipótese, você está perante um arrendamento mercantil operacional. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, beleza. Vejam só. Vejam como é que isso foi cobrado. Uma questão caiu lá em 2008. A IAS 17 relaciona algumas situações que podem conduzir a que uma transação de arrendamento mercantil seja classificada como financeira. A situação que está mais identificada com outras modalidades de arrendamento é... Então vejam, o enunciado fala que algumas situações podem falar que você está no arrendamento mercantil financeiro. E ela quer saber uma situação que não se identifica como um arrendamento financeiro. Vamos lá. Letra A. O arrendamento transfere a posse do ativo ao arrendatário no fim do prazo do contrato? Letra B. O arrendatário possui a opção de comprar o ativo por um preço que espera seja equivalente ao seu valor justo na data em que a opção seja exercida? Letra C. O prazo do arrendamento abrange a maior parte da vida econômica do ativo, mesmo que o título de propriedade não seja transferido? Letra D. No início do arrendamento, o valor dos pagamentos mínimos ajustados do contrato atinge pelo menos substancialmente todo o valor justo do ativo arrendado? E letra E, o ativo arrendado é de tal natureza especializada que apenas o arrendatário pode utilizá-lo sem que sejam efetuadas grandes modificações. Então, pessoal, qual que é a alternativa aqui que não está de acordo com o que nós falamos? Vocês sabem? Vamos lá. Letra A. O arrendamento transfere a posse do ativo ao arrendatário no fim do prazo do contrato? Essa alternativa, se você olhar, o mais correto aqui seria dizer propriedade, não é mesmo? Porque posse, quando você faz um arrendamento, você já tem a posse. Você não tem a propriedade. Mas a banca entendeu que esse item ele está correto. Então, esse aqui não foi o nosso gabarito. Infelizmente, você está sujeito aí, né, quando a gente está prestando um concurso, além de ter que saber uma infinidade de matérias, a gente ainda tem que ficar adivinhando o pensamento do examinador. Beleza. Letra B. O arrendatário possui a opção de comprar o ativo por um preço que seja equivalente ao seu valor justo? Não, esse é o nosso gabarito. Por quê? O que nós falamos, pessoal? Nós falamos que o valor residual, ele em regra vai ser menor do que o valor justo. Letra C. O prazo do arrendamento abrange a maior parte da vida econômica do ativo, mesmo que o título de propriedade não seja transferido? Está correto. Você vai utilizar o ativo pela maior parte da vida útil, da vida econômica dele, tá? Mas, vejam só, não é obrigatório que você compre lá no final. Lá você não é obrigado a comprar. Você pode falar, olha, eu não quero exercer a opção de compra. Eu posso simplesmente devolver o meu bem. Eu não quero comprar. Mas você é o arrendamento, o contrato ele é fixado pela maior parte da vida útil. Está correto. Letra D. No início do arrendamento, o valor dos pagamentos mínimos ajustados do contrato atinge pelo menos substancialmente todo o valor justo do ativo arrendado. Correto. É o que eu falei, que o valor presente ele vai consubstanciar basicamente todo o valor de mercado. Beleza? Nenhum mistério. O ativo arrendado é de tal maneira especializada que apenas o arrendatário pode utilizá-lo sem que sejam efetuadas grandes modificações. Isso aqui também está correto, né? Que eu falei, se você está arrendando uma máquina de produção,
quem te vendeu essa máquina, quem te arrendou essa máquina, não vai saber produzir. Quem sabe produzir é você. Quem te arrendou essa máquina sabe produzir máquinas. A questão está perguntando a alternativa incorreta. Ela quer uma característica que não configure arrendamento mercantil financeiro. Gabarito, portanto, letra B de bola, tá bom? E aí, vejam só mais uma coisa rápida. O que você tem que saber além disso para diferenciar o arrendamento financeiro do arrendamento operacional? Basicamente o seguinte: no arrendamento financeiro, você vai reconhecer o bem como um ativo. No arrendamento operacional, você vai lançar o valor como despesa. E aí é o seguinte, vejam só: arrendamento mercantil de um veículo com valor justo, valor de mercado de 20 mil, que será pago em 4 prestações anuais de 6 mil, sem valor residual. Então aqui, como você está pagando praticamente todo o valor de mercado do ativo, o que você vai fazer? Você tem um indício de que é um arrendamento mercantil financeiro. Então como é que você contabiliza? Você vai lançar da seguinte maneira, do seguinte modo. Você vai fazer aqui veículos, que é uma conta do ativo não circulante imobilizado. Vai abrir juros a transcorrer, que é uma conta retificadora do passivo. E vai abrir aqui a conta arrendamento a pagar, que é uma conta do passivo. Beleza, vamos desconsiderar aí o longo e curto prazo, porque a gente só quer, pra gente só interessa que é a contabilização. Então o que você vai fazer? Você tem que registrar esse arrendamento pelo menor entre o valor presente e o valor justo. Então, nesse caso, vejam, você vai registrar pelo valor justo. Você vai registrar pelo valor justo. Ah, então grave isso aqui. O arrendamento financeiro ele é registrado pelo menor valor entre o valor justo, lembrando que valor justo para a gente vai tratar como um sinônimo, entre aspas, de valor de mercado, e o valor presente. Beleza. Aqui você vai fazer o quê? Você vai lançar da seguinte maneira. Você vai registrar aqui o veículo pelo valor justo. 20 mil. Você tem um total a pagar, né? Você vai pagar um total lá no final, somando todas as prestações, você vai pagar um total de 24 mil. E você tem uma despesa financeira também. Você tem uma despesa financeira que totaliza 4 mil reais. Só que essa despesa financeira, ela tem que ser reconhecida ao longo do tempo. A cada mês, a cada ano, você vai reconhecendo uma parcela dessa despesa financeira. Então, inicialmente, você lança
essa conta, esses R$ 4.000, que é a diferença entre o que você vai pagar e o valor de mercado, porque se você fosse adquirir à vista, era 20 mil, porque é o valor de mercado. Agora, como você vai adquirir a prazo, você vai ter que pagar juros, não é? E esses juros, então, olha, os juros é justamente a diferença entre o que você vai pagar, o arrendamento a pagar, e o valor justo. Então, R$ 4.000 são esses juros a transcorrer. Vejam, R$ 4.000. Entendido, pessoal? Sim ou não? Galera, essa é uma parte que a gente já está começando a avançar mais na contabilidade, tá? Essa é uma parte que as coisas, elas já precisam já precisa estar entendido. Você já precisa saber, por exemplo, que juros a transcorrer é uma conta retificadora do passivo. Porque, infelizmente, a gente não tem como explicar aí tudo toda vez que a gente for falar, né? Então, você tem que saber que a conta encargos a transcorrer, juros a transcorrer, é uma conta retificadora do passivo. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Agora, beleza. Isso é para arrendamento mercantil financeiro. Agora, quando nós estamos num arrendamento ou num leasing operacional, aí a questão fica da seguinte maneira: você lança como se fosse um aluguel. Você vai lançar somente débito, despesa com leasing operacional. Vamos supor aqui um valor de 500. E crédito. Caixa. Tá? Então essa aula não é para quem está começando contabilidade. Já estamos avançando um pouquinho, não muito, mas já estamos avançando um pouquinho. Beleza? Então essa é a diferença. Ok. Então vejam só. Mais uma questão. Uma operação de arrendamento mercantil efetuada no prazo de 5 anos, na qual identifica-se a transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes ao bem objeto do contrato, cuja propriedade será transferida ao arrendatário no final do contrato, deve ser registrada no realizável a longo prazo, na conta de ajustes patrimoniais, como ativo diferido, em conta do imobilizado ou como uma despesa diferida. E aí, galera? Qual o gabarito? Nosso gabarito é a letra. O que vocês acham? É a letra D de dado. Por quê? Vejam, se transferir os riscos, se o risco ficou com o arrendatário, é um arrendamento mercantil financeiro. Se a propriedade será transferida no final do contrato, estamos falando de arrendamento mercantil financeiro. Então, sobrou como gabarito a letra D de dado. Ok? Beleza. Então, esses pontos aqui, vejam, nós despendemos aí mais de 30 minutos apenas para tratar de pontos conceituais do ativo imobilizado, que são muitíssimos cobrados em prova. Ao mesmo tempo que nós estamos tratando dos conceitos, nós já estamos aproveitando para aprofundar na medida, né, naquilo que as bancas estão cobrando. Então, esse é o escopo aí do nosso curso. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o reconhecimento inicial. Quando você adquire um ativo imobilizado, quando você produz um ativo imobilizado, você tem um critério, você tem que reconhecer. Você reconhece o frete, você coloca no custo. Os impostos recuperáveis, você coloca no custo.
O seguro, você inclui? O que entra no custo inicial do ativo imobilizado? Você sabe? Talvez não. Então, vamos ver agora como que a gente faz para reconhecer o custo inicial de um ativo imobilizado. Vamos lá. É o seguinte. Voltando. Rapadura é doce, mas não é mole. Isso aqui é para separar os homens. A gente já está separando os homens dos meninos. Reconhecimento inicial do ativo imobilizado. É o seguinte. Critério de avaliação do ativo, artigo 183. 183, ele é mais cobrado em prova do que tudo, pessoal. Você pode esquecer o nome da sua namorada, pode esquecer o seu filho lá no colégio abandonado, pode esquecer o dia do aniversário de casamento, mas não esquece o artigo 183 da Lei 6.404. Pelo amor de Deus. O artigo 183, ele fala o seguinte: no balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Aí o inciso 5 fala: os direitos classificados no imobilizado são avaliados pelo custo de aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão. Então vejam só, o reconhecimento inicial do imobilizado é feito da seguinte maneira. Inicialmente você vai lançar ao custo. Bom, se eu paguei 100 mil reais, vai ser lançado por 100 mil reais. Se eu paguei 1.500.000 reais, vai ser lançado por 1.500.000 reais. E aí você vai deduzir a amortização, a depreciação e a exaustão acumuladas. E também existe um outro ponto que não foi citado aqui no 83, inciso 5, que tem que ser levado em consideração aqui para o reconhecimento, que é o quê? O teste de recuperabilidade. Recuperabilidade. Então, basicamente é o seguinte: inicialmente, você vai reconhecer o ativo imobilizado ao custo. Posteriormente, você vai subtrair a amortização, depreciação e exaustão acumulada e vai tirar o teste de recuperabilidade. Então, é isso, pessoal. Você não pode errar isso na sua prova. Beleza. E vejam aqui, cadê você? Vejam aqui o seguinte, olha só. Então, eu decidi comprar um ativo imobilizado. Eu resolvi comprar uma máquina. Comprei uma máquina, um equipamento para minha empresa. Eu tive uma série de gastos com esses equipamentos. Tinha uma série de custos. Paguei seguro. Eu importei esse equipamento lá da China. Eu paguei imposto de importação. Eu tive uma série de custos com esse equipamento. Eu quero saber o que vai ingressar, o que não vai ingressar no preço de aquisição. O que vai entrar no reconhecimento inicial. E para responder essa pergunta, nós temos que ir lá para o CPC 27, item 16, 17 e 19.
que dizem o seguinte, vejam só, item 16. O custo de um item do ativo imobilizado compreende a. O seu preço de aquisição acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Então vamos esquematizar, galera, para que vocês fiquem com um macete, o melhor macete do mundo sobre esse assunto. Vamos lá. Custo do imobilizado segundo o CPC 27. Lembrando que esse é o reconhecimento inicial. Não, deixa só esses de cima mesmo, tá bom? Senão vai dar muito trabalho. Inclui e não inclui. Então, o que é incluído no custo inicial do ativo imobilizado? Vejam só. O preço de aquisição acrescido dos impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra. Então, basicamente, o que entra? Preço de aquisição. Mais os impostos de importação, mais os tributos não recuperáveis, ou seja, aqueles tributos que não fazem mais parte da cadeia. Então, nesse caso, tudo isso vai ser computado como o custo do ativo imobilizado. Beleza. Deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Então, se você tiver desconto comercial que é aquele concedido na hora da negociação, e se você tiver abatimento, que é, por exemplo, eu comprei um produto e ele não veio com a especificação que eu queria. Só que para eu não devolver, o fornecedor fala o seguinte, fala, cara, fica com ele assim mesmo que eu vou te dar um abatimento da hora. Eu vou te dar um abatimento aqui, ó, show, e você não vai precisar me devolver. Se você aceitou, beleza, você vai ter um abatimento, você vai deduzir também do custo. O que mais? Então, o item A já foi. Custo de preparação do local. Você tem um terreno, vamos supor, você tem um terreno e você vai ter que planar o terreno. Você vai ter que fazer alguma coisa para você antes de você poder utilizar. Então, assim, depende, preparação do local, você vai ter que fazer uma limpeza. Depende, pessoal, preparação do local. Pode ser muitas coisas. Você preparar o local para você poder construir, para você poder utilizar o seu imobilizado. Então, preparação do local também vai ser incluso no custo. Daqui a pouco nós vamos dar um exemplo e vai ficar tudo mais claro.
Que mais? Frete e manuseio. Obviamente, desde que por conta do comprador. Se o frete e manuseio se o frete for por conta do vendedor, aí você não vai incluir. Ô, galera, tô falando o item errado aqui, pera aí, desculpa. Falando o item errado aqui. Desculpa, pessoal. Tô falando o item errado, mas não tem problema, dá na mesma. Letra A, aqui a gente já falou. E aqui quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na condição necessárias e para ser capaz de funcionar na forma pretendida. E aí, beleza, o que está acontecendo? O item B ele remete justamente para o item 17. E aí o item 17 fala, olha, o que você vai considerar como custo? E aí todos esses custos aqui entram. Custos de instalação e montagem. Beleza. O que mais? Custos com testes para ver se está funcionando corretamente. O que mais? Honorários profissionais. Então, por exemplo, você precisa contratar por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, e você tem que pagar por eles, aí sim você vai estar pagando honorário profissional, isso vai ter que ser incluso no custo do ativo mobilizado. O que mais? Vamos voltar agora para C. Aqui já foi. C. A estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e restauração do local no qual ele está localizado. Tais custos representam a obrigação que a entidade corre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período. Então, se você tem um ativo mobilizado, você comprou lá vamos supor que a Petrobras comprou uma plataforma de petróleo. E ela tem a obrigação legal de retirar todos os aparelhos, de desmontar, de remover todos esses ativos imobilizados, tá? De remover todo esse ativo imobilizado lá no final. Então, quando ela está no início do contrato, o que ela vai fazer? Ela vai falar o seguinte, olha, quanto que eu vou gastar futuramente para desmontar, para remover esses itens, para restaurar? E aí você vai trazer isso a valor presente. Entendido, pessoal? Beleza. Então, basicamente, são esses custos. Basicamente, é isso aqui. Isso aqui tudo você vai computar como custo
inicial de um ativo imobilizado. Agora aqui o item 19 fala: exemplos que não são custos de um ativo imobilizado. Então o que você não computa? Custos de abertura de nova instalação. Ou seja, você precisou reinstalar o seu ativo imobilizado. Você não vai colocar isso como um custo. Você não vai acrescentar isso ao custo. O que mais? Custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço. Propagandas e atividades promocionais. Então, as propagandas que você fizer, atividades promocionais, não entram no custo do ativo imobilizado. O que mais? Transferência para novo local. Se você transferiu o seu ativo imobilizado, posteriormente, se você mudou de local, isso não é incluso no custo do ativo imobilizado. Beleza. Custos administrativos e outros custos indiretos. Aqui, por exemplo, custo com um empregado, custo com um telefone, esse tipo de coisa. Outros pontos que são importantes. O custo de treinamento, tá? Vejam só, se você que tiver que treinar um funcionário para utilizar esse ativo imobilizado, o custo para treinar esse funcionário, ele não entra aqui. Não entra no custo do ativo imobilizado. É diferente de um honorário profissional. Se você precisou de um engenheiro para algum projeto, se você precisou de algum arquiteto de algum projeto que era essencial para que esse ativo imobilizado funcionasse, beleza. Agora, se você está treinando um funcionário para que ele possa manusear, para que ele possa utilizar, aí isso não é incluso no custo do ativo imobilizado. Outra coisa que não entra, que às vezes aparece em prova, é remoção de máquinas antigas. Às vezes a questão fala o seguinte: ora, eu estou comprando uma máquina aqui e o que acontece? Para poder colocar essa máquina eu tive que remover as antigas. Pessoal, cada máquina ela tem o seu tratamento. Cada ativo imobilizado ele tem um tratamento próprio, tá bom? Então parece difícil, mas você vai ter que decorar esses itens aqui e principalmente essa tabelinha aqui que é importante para a prova de vocês, pessoal. Tá bom? Então é muito importante que vocês decorem essa tabela. Coloca na cabeceira da sua cama, tira a foto lá com o seu cachorro e coloca isso aqui no lugar. Que aí você não vai esquecer jamais. Toda vez que você for olhar para a foto do cachorro, você olha para isso aqui e aí você não vai errar isso na sua prova. Pessoal, foco! Vamos prestar atenção na aula. Agora a gente vai fazer uma questão muito difícil sobre ativo imobilizado. Porque a gente está estudando para concurso que vai ganhar bem, né? Então, não tem facilidade. Olha o tamanho do enunciado. Bom, FGV, vamos para a nossa questãozinha agora, vamos resolver uma questão que vai aplicar exatamente os conceitos que estão vistos aqui dentro do nosso quadro. O que acontece? Essa questão ela foi cobrada na prova de auditor tributário do ISS Niterói, que é uma prova difícil, assim como a maioria das provas que a FGV vem realizando, mas conforme nós formos resolvendo aqui, vocês vão ver que ela vai se tornar fácil. E eu peço que depois vocês tentem fazer sozinhos, tá bom? Então vamos lá. Em 1/2 de X0, a companhia de Gama adquiriu por 3 milhões um terreno destinado à construção de um novo armazém. De 1/2 de X0 a 30/4 de X0,
O terreno foi utilizado como estacionamento e a companhia faturou 70 mil durante esse período com alocação de vagas. Em um dos 5 de X0, a companhia pagou R$25 mil de honorários aos engenheiros responsáveis pelo projeto do armazém e deu início à sua construção. Para isso, ela tomou um empréstimo de 6 milhões junto ao Banco Zeta S.A. Até 1 de 12 de X0, data em que foi concluída, a companhia de Gama gastou na construção do armazém R$850 mil com a mão de obra, R$150 mil com a preparação do terreno, R$300 mil com frete e 5 milhões com material de construção. Os juros incorridos sobre o empréstimo tomado junto ao Banco Zeta durante esse período foram de R$40 mil e a companhia obteve receitas financeiras de R$8 mil pela aplicação desses recursos antes de efetuar os pagamentos necessários à condução da obra. De 1 do 12 de X0 a 12 do 5 de X0, data em que o armazém foi inaugurado, a companhia de Gama gastou 50 mil para transferir os equipamentos de um armazém antigo para esse novo armazém. Esse novo armazém deverá ser reconhecido no imobilizado da companhia de Gama pelo custo de. Então, vejam só, uma questão difícil. Uma questão que separa os homens dos meninos. Primeira coisa, você tem que saber, você tem que se concentrar naquilo que a questão está pedindo. Ela pede o quê? O valor pelo qual você vai reconhecer o armazém. E a primeira informação que você tem é a de que o armazém, ele é um ativo imobilizado. Ótimo. Essa informação, quando você separa isso aqui lá na sua mente, essa informação ela vai nortear a solução da sua prova. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que o ativo imobilizado, ele é reconhecido inicialmente ao custo, que esse custo inclui todos os valores necessários para colocar o ativo em condições de uso e que esses custos eles cessam quando? Quando o ativo está no local e nas condições pretendidas pela administração. Então essa informação ela é crucial. Esse mnemônico você tem que levar para a sua prova. Então vamos lá. Agora é hora da gente brincar na nossa questão. Vejam. Ela adquiriu um terreno por 3 milhões destinado à construção de um novo armazém. Agora eu pergunto, a questão está pedindo o valor do terreno ou está pedindo o valor do armazém? Me respondam.
ela está solicitando o valor contábil do armazém. E vejam, o terreno que você vai utilizar, ele é uma coisa, o armazém que você vai construir, ele é outro. Então, são classificações distintas dentro do seu ativo imobilizado. Então, essa informação que ela adquiriu um terreno para destinar para construção, ela é uma pegadinha. A questão já começa com uma pegadinha. Porque o que interessa para a gente é o armazém. Mas vejam só. De 1/2 de x0 a 30/4 de x0, o terreno foi utilizado como estacionamento e a companhia faturou R$70 mil durante esse período com alocação de vagas. Então vejam, não há relação com o armazém. Isso já podia confundir. Beleza. Então vamos lá, agora vamos passar para as informações do armazém. Em 1/5 de x0, a companhia pagou R$25 mil de honorário aos engenheiros responsáveis pelo projeto do armazém e deu início à sua construção. Pessoal, agora eu pergunto para vocês, os honorários, eles entram no custo de um ativo imobilizado? Sim ou não? Sim, né? Entram. Quanto era? 25 mil. Beleza. Continuando. Para isso, ela tomou um empréstimo de 6 milhões junto ao Banco Zeta. Então vejam só, para construir esse armazém, ela tomou um empréstimo de 6 milhões. Pessoal, o lançamento de um empréstimo você faz da seguinte maneira. Você lança um empréstimo do seguinte modo. Você vai lançar aqui bancos e vai lançar empréstimos a pagar. Quanto que foi o valor? R$6 milhões. R$6 milhões. Vejam que não houve relação aqui com o armazém. Embora esse empréstimo ele tenha sido feito para financiar a construção do armazém, não há aqui uma relação agora direta com isso. Ele tomou um empréstimo para financiar. Mas você não vai jogar esses 6 milhões como o armazém, porque você tem isso como um dinheiro, e esse dinheiro ele está no banco. Então vamos lá.
Até 1/12 de X0, data em que foi concluída, a Companhia de Gama gastou na construção do armazém R$850 mil com mão de obra. Então, beleza. Mão de obra 850 mil. Isso vai entrar no custo, tá? Custo de produção. R$150 mil com a preparação do terreno. Preparação do terreno entra, pessoal? Sim ou não? Entra. R$150 mil. Isso está na tabelinha que você vai substituir lá na foto da sua mulher. Você vai colocar essa tabelinha aqui, preparação do local. 300 mil com frete. Frete entra? Frete entra. Que mais? 5 milhões com material de construção. Beleza. O saco. Vejam, já matamos mais de metade da nossa questão. Agora nós vamos entrar na questão dos juros. E aí vem um ponto crucial para a resolução da questão, que é o seguinte: os juros incorridos sobre empréstimos tomados junto ao Banco Zeta durante esse período foram de R$40 mil. E a companhia obteve receitas financeiras de 8 mil pela aplicação desses recursos antes de efetuar os pagamentos necessários à condução da obra. Então vejam só, pessoal, aqui é o seguinte: os juros que você tem numa empresa, os juros em que você incorre numa empresa, em que você tem que pagar, eles são classificados, a gente já viu, como despesa financeira. Então vejam só, em regra, quando você tem um juros, o que você faz? Se esse juros é conhecido, você faz o quê? Você lança lá como encargos financeiros a transcorrer, que é uma conta retificadora do passivo, e posteriormente você transfere isso para despesa financeira. Essa é a regra, tá? Despesa financeira conforme o regime de competência. Vejam só. Então, a regra, a despesa financeira, ela vai para o resultado. A regra, a despesa financeira, ela vai para o resultado. A regra, a despesa financeira vai para o resultado. Exceto se nós estivermos tratando de um ativo qualificável. Exceto se nós estivermos tratando de um ativo qualificável. Gabriel, o que é um ativo qualificável? E vejam quantos pronunciamentos nós já não abordamos nessa aula. Nós já falamos da Lei 6.404, nós já falamos do CPC 27, nós já falamos do CPC 00, nós já falamos do CPC 28, e é assim que as suas provas vão cobrar. O ativo qualificável que se encaixa nessa exceção de que
a despesa financeira não vai para o resultado, ele está previsto no CPC 20. O CPC 20 ele trata justamente dos ativos qualificáveis. E ativo qualificável, anotem, é aquele que demora um tempo substancial para ficar pronto. O ativo qualificável é aquele que demora um tempo substancial para ficar pronto. Entenderam ou precisa repetir de novo? Repetir de novo é ótimo, né? Só repetir já basta. Entenderam ou precisa repetir? Entenderam, né? Então vejam, as despesas financeiras em regras vão para o resultado. Todavia, quando você está falando de um ativo qualificável, que é aquele que demora um tempo substancial para ficar pronto, você está construindo, por exemplo, um navio, você está construindo um armazém, você está construindo um ativo que vai demandar um tempo longo para ficar pronto, nesse caso, os juros, os encargos financeiros, eles vão ser somados ao custo do ativo. Entendido? Então, a construção de um armazém. Ah, não, a primeira pergunta que você vai me fazer, Gabriel, mas o que é um tempo substancial? O pronunciamento não trouxe esse conceito. O próprio pronunciamento ele não fala, olha, tempo substancial é um mês, é um ano, são 10 anos, depende. O que você considera tempo substancial vai ficar a cargo do julgamento profissional. Entendido sim ou não? Então, os juros em regra vão para o resultado, exceto se você estiver diante de um ativo qualificável. Se você estiver diante de um ativo qualificável, você vai lançar esses juros como custo do ativo. Então, como isso está aumentando o custo do seu ativo, você vai somar. Vejam só. Aqui. CPC 20. Na extensão em que a entidade toma recursos emprestados, especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável, e é o nosso caso, porque a gente pegou esses 6 milhões para construir o armazém, a entidade deve determinar o montante dos custos dos empréstimos elegíveis à capitalização como sendo aqueles efetivamente incorridos sobre tais empréstimos durante o período, menos qualquer receita financeira decorrente do investimento temporário de tais empréstimos. Então vejam só, aqui na nossa questão, a questão fala o seguinte: os juros incorridos sobre o empréstimo tomado junto com o Banco Zeta, né, que foi aquele empréstimo de 6 milhões, durante esse período, foram de 40 mil reais. E ela obteve receitas financeiras de 8 mil pela aplicação desses recursos antes de efetuar os pagamentos necessários à condução da obra. Vejam só. Então, ela pegou esses 6 milhões. Sobre esses 6 milhões, teve juros de 40 mil. Esses juros de 40 mil, eles são somados ao custo do meu ativo. Beleza. Só que esses 6 milhões, antes de você começar a utilizá-lo, você teve receitas, porque esse dinheiro, já que você poderia deixar na conta corrente, você deixou numa CDB, você deixou numa LCI, você deixou alguma coisa que tinha liquidez, que ia render alguma coisa. E aí, desses 40 mil que você deve, você obteve uma receitinha de juros ali de 8 mil reais. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses 40 mil reais que você teve de despesa e vai subtrair
os 8 mil que você teve de receita. Vejam que coisa mais linda! Se essa questão fosse uma mulher, seria a garota de Ipanema, não é mesmo? Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então vamos lá. Você vai ter aqui juros qualificáveis 40 mil menos 32 mil. Beleza. Agora, alguém pode somar esses valores para ver quanto dá, por favor? Ainda não acabou. De 1 do 12 de x0 a 15 do 12 de x0, data em que o armazém foi inaugurado, ela gastou 50 mil reais para transferir os equipamentos do armazém antigo para esse novo armazém. Então vejam, pessoal. Vejam só. Tem alguma relação com o custo do armazém? O gasto que você teve para transferir outros equipamentos para cá, para o novo armazém? Menos 8 mil. Oh, desculpa. Já foi adiantado aqui. Agora eu pergunto. Ela gastou para transferir equipamentos, que são outras coisas, para o novo armazém. Isso não tem nada a ver com a construção do armazém. Isso aqui é despesa. Então é o que eu falei. Vejam só, que a remoção de máquinas antigas, que cada ativo imobilizado, ele tem o seu próprio tratamento. Cada ativo imobilizado, ele tem o seu próprio tratamento. Se fizermos isso aqui, nós encontraremos então custo inicial para o ativo imobilizado de quanto? 6.357.000 reais. Que dá gabarito letra C de casa. E aí, pessoal, acharam essa questão difícil? Então, basicamente, para esse primeiro bloco, eram esses pontos que eu ia tratar com vocês. A gente vai voltar daqui a pouco com, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Isso é o reconhecimento inicial. Essa questão é basicamente a questão mais difícil que vai aparecer na sua prova. Mas ela já aborda uma infinidade de assuntos. Então a gente já trouxe aqui logo uma questão difícil, porque treino difícil, jogo fácil, eu tentei explicar de modo mais claro possível. Então espero que vocês tenham entendido. Daqui a pouco a gente volta. Fiquem de olho aí. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu, galera? Então vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Valeu!